Vamos receber, aliás, um convidado bem especial para falar de futebol americano, para falar de NFL. Vamos observar e vamos ouvir dele como esse crescimento está em alta, como a NFL está em alta em muitos outros países além dos Estados Unidos. Tivemos esse ano um jogo aqui, já tivemos o ano passado também. A NFL está entrando em outros mercados, está atingindo cada vez mais fãs, criando uma base de fãs fora dos Estados Unidos, né? E vamos ouvir então o Lucas Bonini, que ele é criador de conteúdo especializado em NFL. Ele é embaixador do Miami Dolphins aqui no Brasil. Então, ele sabe de tudo de NFL. Ele é o cara para falar de futebol americano. É a referência aqui no Brasil. Então, vamos com ele aqui no estúdio, Lucas Bonini. Sextou, galera do The News. Vamos falar de esporte aqui nessa entrevista, porque tem sido uma semana maravilhosa para mim, que sou flamenguista. Estou nas nuvens. E aqui do meu lado temos um São Paulino, e por isso que ele está vestido aqui com esse traje da NFL. Inclusive, eu esqueci de falar isso para você aqui em off, mas você tem uma pinta, assim, de jogador de futebol americano. Já falaram isso para você? Porque eles são grandões e tal. Primeiro, dar um alô pra galera que tá aqui. Tudo bom pra vocês? Parabéns, semana boa pra você, né? Ganhou Brasileiro, ganhou Libertadores, tá? Ó, em compensação, eu no futebol tava brigando aqui pra ir pra Libertadores, né? Mas você tá falando duas coisas que eu achei em relação a isso que você falou. Eu jogo rugby, eu sou apaixonado por futebol americano, então em relação a conteúdo e tudo mais, tem esse meu lado, mas eu também tenho uma paixão pelo esporte num lado como praticante, então eu jogo rugby, jogo no Pasteur, que é um time francês, jogo primeira divisão. Eu tô operado aqui no meu joelho, então eu tô meio parado agora esse último ano, porque é uma lesão que demora, mas eu jogo rugby, então talvez tenha um pouco disso, mas eu já passei por uma situação que uma vez eu tava com um jogador brasileiro lá nos Estados Unidos, quando ele foi assinar lá uma renovação de contrato. Ele foi no facility, que eles chamam, né, fazer lá o dia de assinar os contratos e tudo mais, tava eu, ele, a esposa dele, ele foi pra uma sala, enfim, cumprimentar alguém, e ficou eu e a esposa dele, assim como a gente tá, esperando ele, sentado. Eu tava meio num estilo meio roupa de academia, alguma coisa assim. Eu tava sentado, daí o cara chegou, um cara do time, e falou: Hey Bob, let's sign. Tipo, vamos assinar o contrato, Bob, né? Daí eu falei: nossa, será que eu me passo por esse Bob e assino um contrato fake aqui na NFL? Já imaginou? Então, assim, teve essa situação de que acharam que era um jogador, mas eu sou baixinho, então na hora que eu levanto já dá pra ver que eu não sou jogador, porque os caras são gigantes. São enormes. Os caras têm 2 metros de altura, e são 3 vezes maiores que eu também, mas é por isso, acho que é pelo rugby que às vezes dá uma enganada. E aí, como é que você criou essa paixão, assim? Porque, gente, hoje em dia o Lucas, ele é criador de conteúdo focado em NFL ou esportes americanos, e ele tem tanto sucesso nisso que ele acabou virando embaixador do Miami Dolphins e da New Era. Então, assim, isso é incrível para pessoas que também amam os esportes e querem buscar uma carreira lá, principalmente como criador de conteúdo. Como é que você criou essa paixão? Veio da sua família? Veio de alguma referência pop? Como é que foi isso? Tudo começa com uma fagulha ali, alguma coisa que aparece na sua vida e começa pequenininho e de repente você vai consumindo aquilo cada vez mais e vira parte da sua vida, né? Foi assim com o rugby comigo e foi assim com o futebol americano. No caso, eu lembro, minha mãe uma vez foi trabalhar, um trabalho que ela foi fazer nos Estados Unidos, e quando ela voltou, eu tô falando isso de 1994, 95. E aí quando ela voltou, ela me trouxe flâmula, camiseta, no caso, na época, inclusive era do Dallas Cowboys, né, que era a época do America's Team, na época que o Dallas Cowboys estava ganhando, assim, tudo nos anos 90, ainda, né, é o time mais popular nos Estados Unidos, e naquela época, especificamente, estavam vivendo os melhores anos de Dallas Cowboys, né, e aí minha mãe trouxe dos Estados Unidos flâmula, os cards. E aí foi uma construção de criança, assim, né? Eu gostava de Power Rangers. Quando eu recebi os cards de futebol americano, os caras pareciam Power Rangers com outras roupas, né? Porque Power Rangers tinha aquela coisa do colorido, do capacete e tudo mais. E aí quando você vê um jogador de futebol americano criança, você fala: caramba, isso aqui é um super-herói, né? Eu gostava de ler um quadrinho que era de cowboy, que era o Tex.
E aí, na minha cabeça, Dallas Cowboys, Tex era o quadrinho de cowboy, putz, é o time dos cowboys, os caras são super-heróis, as cores são legais, os uniformes são bacanas, São os mesmo, logos são interessantes, é uma coisa que não passa despercebido, então tudo aquilo fica no seu imaginário, é uma coisa legal de ver, de assistir. E aí também tem um lado pessoal meu, né? Que eu adoro esportes de contato. Eu adorava, na época, tô falando de 90 e pouco ali, a gente não tinha as transmissões como são hoje, você poder assistir ou parar para ver no YouTube alguma coisa, mas eu adorava chegar da escola e ver aqueles highlights da ESPN das melhores jogadas da semana. Sempre tinha de futebol americano. Eu adorava ver as jogadas do cara recebendo e fazendo um retorno. E aquilo tudo me fez se apaixonar pelo jogo, no sentido de querer cada vez mais consumir mais. E aí você vai indo atrás daquilo que você gosta, comecei a consumir mais, você vai ficando um pouquinho mais velho, vai parando para assistir um jogo, os jogos são mais tarde, né? Eram mais tarde, né? Na época eu era moleque, então não conseguia, às vezes, ficar acordado até tarde. E aí eu comecei a consumir isso dentro do que eu tinha de acesso. E aí, cada vez que eu comecei a assistir mais, gostar mais, eu comecei a me apaixonar mais pelo jogo, pela maneira como é jogado. Daí depois você começa a entender... você sai daquela paixão só do lance, você começa a entender como o jogo é jogado. O jogo de futebol americano é um jogo de conquista de território, mas também é meio que um xadrez ali de você executar uma jogada com perfeição. E ao mesmo tempo tem toda aquela coisa do... quase um campo de batalha de gladiadores ali, a questão física. Aí peguei a paixão pelo negócio e hoje, talvez, toda aquela paixão de consumir e tudo mais, eu coloco isso como a minha maneira de fazer conteúdo, de levar essa paixão que eu tenho através do meu lado comunicador, em fazer conteúdo de futebol americano. Então você deve ter ficado super feliz quando a NFL fez o primeiro jogo deles aqui no Brasil ano passado, né? Sim, foi uma coisa surreal. Porque é aquele negócio, aquele sonho que aconteceu, né? Eu lembro que uma vez eu estava trabalhando numa empresa de entretenimento que fazia festivais aqui e tudo mais, e num dia a gente foi conhecer a Arena do Corinthians quando estava ainda chão de... Como é que fala? De obra, assim, né? Tava sendo construída ainda. E por que eu tô falando isso? Porque o primeiro jogo foi lá na Arena do Corinthians, e desde aquela época, isso eu lembro que a gente foi fazer a visita técnica ali no estádio, construindo ainda, em 2011, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas foi mais ou menos isso. O estádio foi 2012 que abriu, enfim, foi 2011 que eu fui. E desde aquela época já tinha os boatos, né? Tipo, a Mônica Bergamo colocava na folha ali colunas tipo de que executivos da NFL estão em São Paulo para fazer visita técnica nos estádios. Então, para avaliar uma possibilidade de um futuro jogo no Brasil. Então, desde aquela época você já ouvia as coisas, né? Porque tem uma coisa que, assim, desde sempre, desde que acho que a gente tem as redes sociais, o brasileiro já pegou, assim, já ficou... O brasileiro é muito bom de rede social, inflama qualquer coisa. E no futebol americano não foi diferente, né? Então, desde aquela época, a gente já tinha, dentro das redes sociais que a gente tinha de acesso na época, já um consumo em relação ao esporte, à modalidade. Desde sempre a NFL entendeu isso, do Brasil como mercado potencial. Então, desde sempre, esse olhar para... vamos olhar para esse país com carinho, porque tem uma galera que consome tem futebol. Um público ali. E eu acho que também o NFL é um esporte que junta muito as duas coisas que o brasileiro gosta, né? Que é o esporte e também o entretenimento. Porque, assim, se tem uma coisa que os Estados Unidos é referência mundial, é em fazer o esporte ser um grande entretenimento. Eles fazem show, né? A própria NFL tem o famoso Super Bowl, que eu acho que todo mundo que está assistindo aqui conhece. E eu acho que, mesmo se você que está assistindo não é muito fã, não conhece muito sobre a NFL, é um esporte que vale a pena você começar a acompanhar um pouco mais, porque eles acabaram de fechar um contrato de 5 anos com o Rio de Janeiro. Vão fazer vários jogos por ali. Tá feliz, né? Tá crescendo muito, eu tô muito feliz. Pô, não, né? Rio de Janeiro, Flamengo, tá tudo indo muito bem, né? E aí, não, então eu acho que é um esporte que vai estar cada vez mais presente aqui. A última vez que eles fizeram um jogo aqui, teve Ana Castela e tudo mais. Então, eu queria perguntar pra você, Lucas, você já deve ter ido para muitos jogos lá nos Estados Unidos, você deve com certeza ter ido nos 2 que tiveram aqui. Eu queria perguntar o que é o diferencial, assim, que eles podem trazer. O que é o diferente dos jogos deles comparado com os jogos tradicionais de futebol aqui do Brasil, assim? O que o Brasil pode aprender sobre esporte com a indústria americana?
eu tive a oportunidade de estar nos 2 jogos aqui do Brasil, foi um sonho, foi uma coisa muito legal. Inclusive, eu gosto sempre de dizer que, por ter tido a oportunidade de assistir jogos lá nos Estados Unidos e os jogos que foram feitos aqui, a experiência dos jogos aqui foi quase como eu gosto de dizer que foi um mini Super Bowl, porque a entrega foi de muita execução, muita qualidade na entrega dos jogos aqui, né? Até só como parâmetro, né? A maioria dos jogos internacionais da NFL acontece aos domingos, né? O jogo do Brasil aconteceu numa sexta-feira, ou seja, é aquele jogo que foi único na transmissão. Então, ou seja, o mundo inteiro, a comunidade inteira global do futebol americano olhando para os jogos aqui, né? Então foi muito realmente especial. Eu acho que a grande diferença do Brasil para os Estados Unidos, e tem os prós e contras, né? Tipo, acho que é que a gente trabalha muito o esporte como evento. Vai ter aquele jogo, aquele dia, aquele negócio. Tipo, é o futebol de domingo à tarde, 4 da tarde, né? Ou quarta-feira à noite. E é isso. Eu acho que o americano, ele trabalha o esporte como plataforma, né? Como 365 dias ao longo do ano. Acho que essa talvez seja a maior diferença. E eu acho que, para não falar que isso não acontece aqui no Brasil, acho que vários times, principalmente de futebol, já estão tentando entender essa dinâmica para, com pequenas coisas, já ter assets em relação a algo que é feito lá nos Estados Unidos em relação a isso. Mas acho que essa é a grande diferença, né? Lá, o esporte americano, ele é pensado numa plataforma de 365 dias no ano, que vai da NFL, vai do college, ou seja, você consome futebol americano o ano inteiro, todo dia. Se você for olhar a NFL, tem jogo praticamente a semana inteira. Então, como o nosso futebol, eles trabalham dessa forma. Tem uma coisa que beneficia muito o futebol americano, que até é diferente, por exemplo, da NBA, que é a quantidade de jogos, né? Então, por exemplo, você tem um campeonato que você tem 17 jogos no ano, praticamente cada jogo é um espetáculo, é um entretenimento só, né? Cada jogo é um entretenimento puro ali. Isso ajuda demais, né? Menos jogos, você consegue trabalhar de uma outra forma. Mas, por exemplo, eu tava agora tive a oportunidade de assistir um jogo do Miami Heat. Pô, os caras têm 80 jogos lá no ano e cada jogo é aquilo ali, né? É também um evento único. Cada jogo que você vai é uma coisa que transforma, assim. Então, eles sabem fazer isso de uma maneira incrível. Eu acho que o fato de termos jogos aqui no Brasil, de certa forma, acho que pode ter essa troca, esse exchange, né? De você poder mostrar também para o brasileiro como que é um pouco da cultura americana de esporte. Por outro lado, tem uma coisa muito legal, aí você como flamenguista também, e torcedor do Flamengo agora, sabe disso. A gente tem uma questão de torcida, né, que é muito legal aqui, que acho que é o que o americano não tem, talvez, né? Uhum. O próprio Jokic, uma vez perguntaram para ele na NBA, falando, pô, você se sente pressionado jogando aqui na NBA? Ele falou, cara, você nunca viu na Sérvia. Tipo, que lá o basquete também é muito forte como torcida. Então, acho que aqui no Brasil, na Argentina, a gente tem a cultura do torcedor, aquela coisa que lá ainda é um pouco mais... muito mais tranquilo. Mas olhando como plataforma de esporte, acho que lá nos Estados Unidos eles conseguem trabalhar todos os pontos de contato que você vive o seu time ao longo do ano inteiro. E acho que é uma coisa que dá para trazer como aprendizado, principalmente para o futebol, que é o nosso esporte número 1, que seria o futebol americano lá deles. Tem como trazer muita coisa de aprendizado, mas acho que você fazer cada jogo como um evento, como um grande palco de entretenimento, né? Tipo, por exemplo, cada break, cada intervalo, até por eu ser um cara de publicidade, de entretenimento, eu fico, às vezes, reparando nessas coisas. Tipo, cada break do jogo tem alguma coisa. Parou ali o jogo, entra uma música, entra alguma coisa, tem uma ativação, entra, sei lá... um break de 1 minuto, começa a corrida do cachorrinho que os caras fazem, solta, depois vai, tem outra coisa. Fala, caramba, a todo momento tem alguma coisa que você fica preso naquelas 3 horas e você fala, caramba, passou rápido e eu vivi um monte de coisa. Não, total. Quando eu fui no jogo da NBA lá em Nova York, eu lembro que foi assim, o dinheiro mais bem gasto que eu já tive na vida, porque não só você tá vendo o jogo de basquete ele pode ser meio maçante, né? Porque ele vai parando o tempo todo e tudo mais. E eu lembro que foi muito legal, porque era isso, aparecia uma música e de repente jogavam camisetas pra plateia, você ganha um monte de brinde, um monte.
E você nunca tá entediado. Então, assim, é muito legal. Eu que não acompanho basquete, eu tava, assim, achando o máximo essa experiência. E aí eu queria perguntar pra você também que tem bastante pessoas novas agora se interessando pelo universo do futebol americano, não só brasileiro, mas a geração Z no geral. Eu queria saber se isso é por causa da Taylor Swift ou o que tá acontecendo, por que tá todo mundo agora assim, se interessando tanto pela NFL. Eu acho que lá nos Estados Unidos, eu vi uma declaração do dono do Chiefs, que ele falou assim numa entrevista que ele começou a ir nos lugares, as pessoas começaram a agradecê-lo pela essa relação Taylor Swift com o time dele. E pessoas de outros times, porque lá nos Estados Unidos, pensa assim, você já tem 99% de penetração de futebol americano lá nos Estados Unidos, né? Todo mundo consome futebol americano. Mas ainda tinha uma parcela, talvez, do público que ainda estava um pouco distante, que era, por exemplo, a criançada, um público feminino, principalmente. Daí ele falou na declaração o seguinte, que os pais falavam, pô, agora a minha filha senta para ver jogo de futebol americano comigo. E ela não fazia isso, mas ela senta porque vai ter o jogo do Chiefs e vai passar a Taylor Swift. E aí trouxe um público que não estava tão presente ainda assim na NFL. E começou a aparecer mais, né? Tem até... Outro dia você pega lá eles fazem estatísticas de tudo, né? Quantas vezes a Taylor Swift aparece na transmissão? Quantos minutos, sabe? Quantos segundos? Então, realmente fez essa diferença, né? De conseguir trazer um público mais novo, que não estava ainda tão presente como torcedor. Porque agora, de repente, essa molecada, essa criançada que... e não é só molecada e criançada, mas principalmente o público mais jovem já começa a ter um time novo. E o fato de você ter um time novo agora, você começa a assistir, você começa a entender que tem uma rivalidade, você começa a torcer. Pronto, já tem aquele ambiente legal de você curtir o esporte com rivalidade. E eu acho que uma coisa que ajuda muito, e até a gente estava falando isso antes de entrar aqui nesse nosso papo, que eu peguei num primórdio das redes sociais ali, não é que eu sou um dinossauro, assim, mas na minha época não tinha... Imagina, eu sou de uma época que não tinha o Twitter, que virou X, o YouTube ainda era uma plataforma que estava sendo desbravada, então é tudo muito no começo. Hoje em dia, por exemplo, você tem uma geração que você às vezes não vai conseguir ver o jogo. Vamos partir desse pressuposto. Putz, eu não consegui ver o jogo. Mas você tem tudo no seu Instagram ali, no seu celular, você acorda no dia seguinte, você tem todos os highlights, você tem as jogadas, tem os jogadores como celebridade de um jeito que já existia há um tempo atrás, né? Esse conceito, mas hoje em dia é muito maior, né? Enfim, o cara, ele se veste de um jeito, já tá nas redes sociais no outro dia, pela roupa que ele vestiu para entrar no jogo, né? A gente vê muito disso na NBA e tudo mais. Então, tem o conteúdo que acaba sendo viral, um lance que acaba sendo, enfim, aquelas... vou pegar o exemplo do Hail Mary, que é aquela jogada que o cara lança do meio do campo e o cara pega, ou aquelas cestas do Stephen Curry que ele lança, que você fala, meu Deus, no dia seguinte tá tudo viral, o mundo inteiro falando aquilo. E na minha época não era uma coisa que acontecia. O mundo inteiro não falava disso, né? Tipo, você sei lá, chegava no trabalho pra fazer 9 horas da manhã aqui, né? Era pra tomar um café, ninguém falava daquilo que ninguém viu. Hoje em dia, se acontece uma coisa dessa, todo mundo já sabe, todo mundo vê. Então, eu acho que essa geração mais jovem, geração Z, que seja... Enfim, mas acho que todo mundo hoje é beneficiado muito pela maneira como o digital funciona. E os caras lá nos Estados Unidos são mestres isso em fazer conteúdo, em como que você faz o pré-jogo, pós-jogo, durante. Você acaba o jogo, já tem um compacto de 5 minutos do que foi a partida. Assim, então, tudo é muito costurado para você consumir aquilo o tempo todo. Então, acho que esse é o grande benefício. Vai além da Taylor Swift. No final das contas, no caso dela, você pega uma artista que é uma das mais famosas, escutadas, e tem um relacionamento com um atleta de um time que tá super hypado, porque também tem isso. É muito parecido com a época que tava a Gisele e o Tom Brady, digamos Sim. assim, né? De você ter dois superstars, né? Tipo, vivendo uma coisa junto. Então, acho que isso só potencializa e é muito benéfico, porque, vou falando do meu lado como comunicador e como alguém que pensa no futebol americano como sempre, poxa, espero que cada vez mais pessoas gostem e possam consumir. Eu acho ótimo ter acontecido tudo isso. Espero que tenham mais relacionamentos. Mais divas querendo namorar os... Exatamente. Para mais mulheres também se interessarem, mais jovens, mais, enfim,
mais pessoas, né? E eu tava contando pra ele também, antes da gente entrar, que eu fiz faculdade na Califórnia e eu fiz USC, que era uma faculdade muito forte no futebol americano. E eu lembro que, como ele tava falando, né? Tipo, esses jogadores, eles são umas divas. Eles eram bem-vindos em qualquer lugar que eles quisessem entrar, em qualquer festa de faculdade. Só que eles eram divas inacessíveis, tá? Porque eles nunca iam pra festa, tinham que treinar muito. Eu lembro que eu tinha um crush num chamado Parker, eu não sei o que deu na vida dele. Vamos descobrir, Vamos descobrir depois, eu vou entrar na internet. Mas eu queria saber, assim, você acompanha o futebol americano universitário também? Ou, por exemplo, como é que ele é, se você pudesse comparar ele com alguma coisa aqui no Brasil, o quão relevante ele é no futebol americano, por exemplo? Uma coisa legal do futebol americano universitário é que vai ter jogo de futebol americano universitário dos Estados Unidos no ano que vem no Rio de Janeiro, né, lá no Engenhão. Ou seja, a gente vai trazer um jogo de college football para o Brasil. Tem um trabalho de levar para outros países também. Então, tem algo muito próximo do que essa internacionalização da NFL, dos jogos internacionais, também tem do college. O college football ele é gigantesco nos Estados Unidos, né? Muita gente fala, qual que é o segundo esporte? Qual que é o segundo esporte mais popular nos Estados Unidos? Eu gosto de falar sempre assim, o primeiro é o futebol americano, o segundo é o futebol americano universitário, porque você pega o futebol americano como um todo, você pega as 100 maiores audiências dos Estados Unidos no último ano, 96 são de futebol americano. Porque as pessoas têm dois times, né? Tem o time que eles já torcem e tem o time da faculdade que eles estudaram. Exatamente. E o college, na verdade, é um vínculo, às vezes, completamente diferente do time da NFL, né? Porque, às vezes, o time do college é o seu time da sua cidade, é um pouco diferente a maneira como se consome, né? Até você pega jogos que tem estádios para Michigan, por exemplo, tem 100 mil pessoas, o estádio cabe 100 mil pessoas, tem 100 mil pessoas todos os jogos, é aquela muvuca na cidade. O futebol americano universitário realmente é muito potente. Quando você pega em números de audiência, tem mais audiência de futebol em vários jogos de temporada regular do college football do que de finais da NBA, por exemplo. Porque são mercados grandes, no final das contas, também. Então, o futebol americano universitário é gigantesco. Eu acho que ele se compara com o nosso futebol aqui. Eu acho que é um pouco disso. Se fosse uma comparação, seria o futebol sub-20, porque, claro, é a molecada. Mas lá eu acho que tá num outro patamar, porque o consumo é quase que igual. Por exemplo, sexta-feira é o dia de college football lá nos Estados Unidos. Domingo é futebol americano, NFL. Então, tem essas coisas, né? Tipo, você consome futebol. Esse é o ponto. Consome-se futebol americano nos Estados Unidos a semana inteira. E o college football, ele é uma parte importante. E uma parte importante do business do futebol americano. Porque lá você não tem... eu tô falando tudo isso só para dimensionar a importância dele, né? Por que ele é tão relevante? Lá nos Estados Unidos, o college football é o que molda o futuro do seu time, da sua franquia. E aí tem o draft, quando os jogadores são selecionados pelos times da NFL. Então, você não tem... como é que fala? Contratação de um jogador. Quero contratar aquele cara do outro time. Não, às vezes para você trazer um jogador, você dá para outro time escolhas de draft que vão ser as que você vai usar para selecionar jogadores no futuro. Então, faz parte do próprio business da NFL também. O college football como o que recicla, o que torna as franquias competitivas. Então, por isso que é tão importante, né? E por isso que o jogador, ele é muito famoso desde o college, porque o cara que consome, o cara da NFL que gosta do seu time da NFL, ele já acompanha aquele jogador do college desde sempre, porque ele pode ser o seu futuro quarterback, a futura estrela do seu time. Então eles são divos. E aí, então é isso. Olha, eu ficaria horas conversando aqui com o Lucas, porque mesmo não gostando tanto de NFL, tipo, não gostando, mas eu não acompanho, mas agora que vai começar a ter mais jogos aqui no Brasil, com certeza eu quero ir no próximo que tiver. Então nós vamos nos encontrar no próximo. Qual que seria o time próximo do Flamengo pra você torcer? Na NFL, né? Acho que... Qual o time que tá Dallas Cowboys. Será? Não sei. Depois a gente vai conversar sobre isso aqui pra você me dar umas dicas. Vamos achar. Mas é isso, eu vou ter que passar de volta pra bancada. Se vocês quiserem acompanhar mais, conhecer melhor sobre o NFL e estar por dentro de tudo, sigam o Lucas Bonini. Ele é muito legal. Eu adorei falar com você. Obrigado. E agora a gente vai passar de volta pra bancada.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado pela entrevista. Realmente, o NFL é um assunto que está em alta. Obrigado por compartilhar com a gente aqui. Eu adoro ouvir falar de NFL, adoro. Então, o papo para mim foi muito legal. Obrigada, Isabela, também, que está sempre com a gente. Muito